Oi, gente! Fechou as 12 semanas. Eu vim contar pra vocês como é que foi esse primeiro trimestre da segunda gestação. Quem tá aqui? Quem tá aqui? Vem cá. Ó, eu dou assessoria de sono infantil e eu sempre falo pra mulherada: façam as coisas com o bebê de vocês acordado. Aí me falam assim, grava vídeo com o bebê acordado então. Desafio aceito, né, Kalel? Então, gente, pra quem tá chegando aqui agora, meu nome é Brenda Torriani, tenho 32 anos e estou agora na minha segunda gestação. Capaz que não. Agora estou eu aqui grávida do meu segundo filho. Esse demorou 5 anos. Esse demorou 5 meses. Por que eu digo 5 meses? Eu não engravidei quando ele tinha 5 meses. Mas quando ele tinha 4 meses, eu menstruei. Amamentando, tá? Amamento até hoje. Estou grávida e estou amamentando, não tem problema nenhum. Tem mulheres que não menstruam durante a amamentação. Tem mulheres que, mesmo antes de menstruar, pode engravidar. Então, isso não tem muita regra, não. Cada organismo é diferente, isso a gente sabe. Como que eu descobri? Pelo atraso menstrual, né? Nessa segunda gestação, assim como na primeira, a primeira coisa que aconteceu, atraso menstrual. Aquele sangramentozinho da anidação aconteceu. É um sangramentozinho bem de leve. Eu percebi. 2 dias, veio assim um pouquinho. Na gestação do Kalel veio muito perto. Veio tipo assim, um dia antes que seria pra mim menstruar. E eu pensei, vou menstruar. Nessa gestação de agora não, veio tipo assim, 10 dias, quase 2 semanas antes do que seria a data pra mim menstruar. Então, bem diferente um pouco isso. E aí eu fiquei lá. Quando fui fazer o teste dele, eu esperei 9 dias. Porque eu tinha feito tanto teste. Você tá me mordendo, cara? Eu tinha feito tanto teste e tinha dado negativo que eu não queria. Criar muita expectativa e tal. Mas aí eu pensei, dessa vez foi bem rápido, a gente não tava assim naquele estresse de ser tentante por tanto tempo. Mas eu também não queria assim fazer muito antes, porque pode dar falso negativo. Então, tipo, esperei uma semana. Uma semana eu esperei. Mentira, nem isso. Acho que foi nos 4 dias. É por isso que a gente tem que contar logo as coisas, porque a gente começa a esquecer. Filho, dá licença. E daí foi muito engraçado, porque a hora que eu fiz, deu negativo. Eu larguei o trequinho em cima do banheiro lá. Né? Quando eu olhei de novo... Não, e engraçado que o nosso banheiro, eu já mostrei aqui também em algum vídeo aqui no canal. Quando eu mostro a rotina, eu mostro que aqui em casa a gente tem luz vermelha. E lá no banheiro, lá em cima, a gente tem luz vermelha. E o trequinho não é vermelho? Pois se eu for no banheiro com a luz vermelha ligada, o risquinho vermelho quase não aparece. E apareceu um forte e o outro assim, começou a aparecer depois e ficou bem fraquinho. Eu fiquei bem na dúvida se eu tava grávida ou não. Quando eu troquei a luz, deu pra ver que ele tava mais marcadinho, sabe? Eu me toquei da luz e troquei, olhei melhor e tal. E aí eu já falei, não, eu tô grávida, porque se aparecer um pouquinho é porque tem presença de beta-HCG no sangue, então E aí eu fui atrás de pré-natal pra começar a suplementação, tudo mais. Eu mesma atrás do metilfolato. Eu não tomo ácido fólico. Pesquisem sobre isso, tá? Tem estudos aí falando que tem efeitos colaterais bem sérios, que tem até como efeito aborto de repetição. Sei lá, eu tô vendo muita gente perdendo nenê o tempo inteiro. Eu não sei. Quando eu vejo um estudo assim, cara, tem outra forma. Tem a forma ativa do ácido fólico e metilfolato. É um pouquinho mais caro, uma é 10, 15 pila, outra é 30 e poucos. Vale a pena, entendeu? Fui lá e comecei já a tomar antes das consultas já. Sim, gente, essa gravidez ela foi planejada, tá? Eu queria. Então, assim, em nenhum momento eu voltei a tomar contraceptivo. Nem anticoncepcional, nem quis colocar o DIU. Eu tinha plano de saúde, eu podia colocar o DIU de graça. Eu não quis nada hormonal, tinha o DIU de cobre, eu também não quis. Eu falei, vou deixar rolar, porque eu já queria, já tinha na cabeça que eu quero ter bastante filho. Pelo menos a minha ideia é essa até agora. E eu já queria, demorei 5 anos pra ter esse aqui, eu já queria compensar, já queria ter outro, fazer companhia pra ele também, enfim. Ele tá chorando porque ele quer o papel e o lápis ali, ó, a minha colinha. Conseguiu pegar. Eu vou te dar outra folha. Ó,
Tem umas folhas pra ti, ó. É assim, é meio estranho dizer, eu achei que não ia ser tão rápido. A gente acha que vai demorar um pouco mais, não vai ser tão rápido. Quando acontece, bate uma surpresa, assim. Mas ao mesmo tempo, é óbvio que pode acontecer. Eu não tô tomando nada, tô tendo relação, pode ter, pronto, ponto final. E o fato de ter demorado, primeiro eu sabia que não tinha nada a ver, agora que é outra situação. E tem uma coisa que influenciou muito, acho que pra eu engravidar rápido. O que eu mudei na minha vida, assim? A gente mudou drasticamente a alimentação. Industrializados, fora, a gente tirou de casa. A gente esvaziou a geladeira, a gente esvaziou o armário, tudo que era industrializado saiu da nossa dieta. Não vou dizer que eu não como. Às vezes eu pego uma coisinha na padaria, como uma pizza fora de casa, como um lanche, mas assim, muito menos. Tô fazendo muito mais comida em casa. A gente pega uma pizza da pessoa que faz uma pizza mais caseira, que não usa óleo vegetal, que usa banho de porco pra fritar o bacon ali e tal. E a gente colocou uma alimentação rica em carne, rica em gordura boa. A gordura animal, ela é uma gordura boa, então a gente tirou a gordura vegetal. Isso também, pensando também nos cosméticos, tá vendo minha cara? Eu em casa fico sem maquiagem. E na rua, muitas vezes também sem maquiagem. Eu não uso protetor solar. Tirei todo o derivado de petróleo, até a roupa que a gente tá usando. Eu não vou renovar meu guarda-roupa agora, jogar tudo fora. Acho isso não faz sentido pra mim agora. Mas a gente tá procurando usar mais roupa 100% algodão, que não tem plástico, porque até isso vai pra nossa corrente sanguínea. E, cara, o que isso tem a ver com engravidar? Tudo. Como o nosso organismo funciona, a gente viver como os nossos ancestrais viviam o mais parecido possível, faz com que a gente tenha um estilo de vida, uma produção hormonal. O que tu precisa pra engravidar? Uma produção hormonal boa, regulada. Desde que eu menstruei, que eu tava amamentando, a minha menstruação veio certa, cronometrada, sabe? O dia de vinha. E isso é muito difícil quando você tá amamentando, porque os hormônios já estão meio malucos ali. Então, eu acho que isso contribuiu muito. Então, toda a questão de cosméticos. Bom, produto de limpeza, cara, eu cuido muito que eu uso, que eu boto a mão. Assim, a gente usa o que é mais natural possível. Uso muito bicarbonato de sódio com vinagre. Enfim, isso influenciou, assim, diretamente nos sintomas da gravidez. Praticamente não tive muitos, pelo menos no começo. Atraso menstrual, já falei. Então, eu identifiquei que eu tava grávida por causa do atraso menstrual. Na primeira gestação, eu tive bastante dor no peito. O peito doía como se tivesse TPM, mas era mais. E aquilo foi aumentando, e a sensibilidade do mamilo era maior. E agora eu estou aumentando. Então eu também não tive isso, né? Já tô em outra situação. Mas ali, depois uns dias começou a ficar um pouquinho mais doído. Conforme o Kalel mamava, dava uma dorzinha, dava pra ver que tava um pouquinho mais sensível mesmo. Mas nos primeiros dias não foi o que fez eu desconfiar que eu estava grávida. Enjoo. Vou falar de enjoo, vou falar junto de super olfato. Esse pegou mais que da outra vez. Quando eu tava grávida do Kalel, eu tinha, tipo assim, nojo de coisa com cheiro ruim. Beleza, né? Fica com o olfato mais apurado e coisas com cheiro ruim incomodam. Agora, minhas queridas, eu tenho porque ainda tá rolando, nojo de tudo. Nojo de comida, nojo de carne, nojo de manteiga, óleo de coco, cheiro de batata, umas coisas muito aleatórias, assim, que eu tenho ranço. E daí é engraçado porque o meu marido usa o óleo de coco pra hidratar a pele, ele tem problema com dermatite, né? Tá tratando isso aí, mas ele passava óleo de coco. Aí eu lembrei que muita gente fala que a gente pega ranço do cheiro do marido quando tá grávida. E não é que eu tinha ranço do cheiro dele, tinha ranço do cheiro de óleo de coco que ele passava de dormir. Minha mãe tá aqui do lado da minha avó. Daqui a pouco eu vim pegar o Kalel, porque ele vai embora. Eu não vou poder fazer o desafio. Cólica eu não reparei. Dizem que quando tem anidação a gente tem um pouquinho de cólica ali no lado que ovulou. Eu não reparei, não lembro. Agora eu tenho um pouquinho no pé da barriga, assim, bem pouquinho, bem normal. Eu tinha na gravidez do Kalel. Daqui a pouco, conforme o útero vai crescendo, eu sei que vai dar umas fisgadas meio fortes aqui. Mas aí eu já mais ou menos sei se isso acontecendo, pode ser que não aconteça.
Dor de cabeça. Eu fui uma vez, quando eu tava naquela de querer engravidar no Kalel ainda, na primeira gestação, né? Eu tive umas crises de enxaqueca, né? Aí eu não estava grávida, fui consultar com um neuro e esse neuro me falou assim: vou dar esse tratamento aqui, mas se você engravidar, esse tratamento não é perigoso. Se você engravidar, pode suspender, porque quando engravida acabam as dores de cabeça. Eu comentei isso com algumas pessoas, as pessoas dão risada, e depois eu entendi por quê. Cara, essa vez eu tive umas dores de cabeça muito fortes, mas eu tive gripe. Então eu percebi que eu estava, na verdade, com sinusite. E eu dei fazer lavagem nasal. E não adiantou muito algumas vezes adiantou. Então eu sempre tento fazer na lavagem nasal, que é algo natural. Eu faço a lavagem nasal com água morna e sal. Pego uma seringuinha e faço essa limpeza. Tem um jeitinho certo de fazer, é bom pesquisar na internet. Mas olha, resolve até sinusite crônica. Minha mãe tinha sinusite crônica e resolveu fazendo lavagem. Então, assim, vale a pena, tá? É natural, normalmente resolve até no mesmo momento, assim, começa a aliviar. Mas na gravidez a gente tem uma coisa que é o aumento da coriza. Por causa da retenção de líquido e tal, é um dos sintomas, um dos efeitos colaterais da gravidez. Aumentar a coriza. Então, eu tive gripe, eu tive muita coriza, fiquei com sinusite. Ainda tô um pouquinho, essa dorzinha ainda vem. E aí eu tô nessa da lavagem nasal. Tive que tomar remédio algumas vezes, não tava conseguindo dormir, mas eu evito tomar remédio. Na gravidez do Kalel, eu tive enxaqueca mesmo, mas isso quando foi, tipo assim, do finalzinho do primeiro trimestre pro início do segundo. Seria, tipo, como se eu tivesse agora. Mas, até agora, graças a Deus, não aconteceu. Tomara que não aconteça, porque a enxaqueca pode ser falta de hidratação. Eu aprendi também a tomar água com sal. Resolve também, às vezes, de imediato, assim, crises de enxaqueca, acho bem interessante, mas tomara que não tenha dessa vez, porque é triste, viu? E a enxaqueca a gente tem que apelar para uns remédios mais fortes, eu prefiro não arriscar. Falando em retenção de líquido, inchaço, ganho de peso, cara, eu até agora praticamente não engordei. Não lembro se na gravidez do Kalel, acho que eu tava ganhando mais ou menos 1 quilo por mês nessa época. Até no final da gravidez do Kalel eu ganhei 14 quilos. E agora eu ganhei 1, por enquanto. E não sei se não perdi, porque nessas histórias de enjoo, tava muito difícil comer. Ó tu ali. Ei. Ó tu aqui. Tava muito difícil comer. Tá, eu tô com uma certa dificuldade de me alimentar. Agora tá melhorando. Parece que tá melhorando. A outra vez na gravidez do Kalel, esse enjoo foi um pouquinho além das 12 semanas. E a gente vai levando, né? Mas eu tô me esforçando pra comer bem, pra comer bastante proteína. Graças a Deus não tive enjoo de ovo. Ovo eu consigo comer, o ovo é um alimento ótimo, mas tem algumas carnes que não me desce. E é isso, tô tentando me alimentar super bem. Tô suplementando, eu tô usando o Ogesta Gold. Eu usei na outra gestação também, ele é muito bom. Isso aqui não é propaganda, eu tô falando que eu tô usando e eu gosto. Ele tem a forma ativa do ácido fólico, que é o metilfolato. Então eu não vou usar nenhum suplemento que tenha o ácido fólico. E esse, ele é bem completinho. Fiz os exames de sangue, não preciso tomar nada além... Mentira, preciso de vitamina D. Mas eu sempre falo do sol, sempre mostro que eu tô no sol. Teve uns dias aí de nublado, chovendo muitos dias, parecia que a gente ia virar sapo. Fica com aquelas mães que fazem tudo pra criança parar. E tem gente que não acredita que a vitamina D se pega pelo sol. Eu acredito total. Tanto que deu diferença no exame que eu fiz do sábado pra terça-feira da mesma semana. Deu diferença na vitamina D, porque teve um dia ali que eu peguei sol mais próximo do dia do exame. Eu fiz pelo SUS e fiz particular. Eu tô fazendo dessas duas formas, porque eu tô ainda analisando como é que eu vou fazer. Tem algumas coisas pelo SUS, por exemplo, exame de sangue, que eu consigo fazer de graça. Mas eu tô analisando porque a outra vez eu estava grávida, eu tinha plano médico, fiz tudo pelo plano, não gastei nada. E desta vez eu não tenho. Eu vou ser bem sincera com vocês. Sabe qual que é o meu receio? Primeiro, aqui na minha cidade, pelo menos, Chapecó, Santa Catarina, o ultrassom feito pelo SUS, ele não é feito com Doppler. Então, pra mim, ele é incompleto. Eu prefiro fazer particular. Primeiro, o morfológico do primeiro trimestre, ele é muito, muito importante. Na gravidez do Kalel apareceu o risco de pré-eclâmpsia pra mim. Aí eu já iniciei o tratamento e esse risco reduz pra 80%. Reduz 80%, né? Eu tinha, tipo, uma chance em 70, cara. É muito, é alto. É, tipo, mais de 3%. É uma chance alta pra medicina.
Então, eu acho que, assim, mesmo que nunca tenha engravidado, mesmo que... Acho que mais importante ainda que nunca tenha engravidado, porque se for pra aparecer alguma coisa, normalmente vai aparecer na primeira gestação. Então, eu acho que o ultrassom pelo SUS eu vou fazer também, porque eu tô fazendo acompanhamento por lá, mas eu vou fazer particular também pra garantir essa questão, pra ver se tá tudo realmente certo, pra ser uma avaliação bem completinha. Tá? Pra quem não sabe, o exame morfológico, eles analisam tudo. Eles analisam a mãe, o útero, as artérias do útero, e eles analisam o bebê, todos os órgãos do bebê e alguns fluxos de algumas artérias do bebê. Tá concordando comigo? Já tá com sono. Já tá com sono, não acredito. Pelo que eu entendi, sem o Doppler, eles não conseguem olhar esse fluxo nas artérias. Eles conseguem analisar o bebê por fora, fazer algumas medições. Não conseguem analisar bem os órgãos internos do bebê e nem o fluxo das veias, tanto do bebê quanto do útero. Então, o SUS aqui ofereceu esse primeiro morfológico, sem o Doppler, e ele só faz o segundo morfológico, né, o do segundo trimestre, que também é bem importante, mas eles só indicam esse para quem tem gravidez de risco. Outro receio que eu tenho é o parto. A minha escolha é parto normal, assim como no primeiro. Sou super defensora do parto normal. Posso fazer um vídeo só falando sobre isso, porque, meu Deus, sabe? Já ouvi muita gente falando que parto normal é romantizado. Eu acho o contrário, eu acho que a cesárea é muito romantizada. Eu acho que ninguém conhece realmente, ninguém sabe dizer na ponta da língua quais são os riscos da cesárea. E ninguém fala sobre isso, tá? Eu acho bom quem quer essa escolha, quem quer por escolha, tô falando. Você tem que fazer, faz. Óbvio, eu não tenho problema nenhum se eu tiver que fazer por algum motivo, a gente faz bem tranquilo, não vou ficar chateado por causa disso, né? O importante é trazer o filho pro mundo e não ter o parto. O importante é o filho estar aqui bem saudável. Então, se precisar, ok. Mas tem muita indicação falsa de cesárea, aconteceu comigo no primeiro parto. Isso tem que fazer outro vídeo, porque é longa história. Então, meu receio é isso, é que isso aconteça de novo, eu sei que acontece muito. Então, eu gostaria de ter uma médica comigo, alguém amigo do parto normal, por causa disso, sabe? Pra, tipo assim, pra me dar essa segurança de que não vai deixar ninguém interferir, ninguém porque eu tô demorando, vir querer me fazer uma cesárea porque eu tô lá, sei lá, ocupando o leito muito tempo, inventar alguma história. Ah, cara, eu não sei, eu acho que eu vou ficar mais tranquila se eu tiver. Agora, assim, o atendimento no SUS tá sendo maravilhoso. Eu podia ter feito, falado mais isso meio que ao vivo, não vou poder filmar lá dentro, mas eu podia ter contado, assim, como é que tava sendo. Mas, assim, resumidamente, rápido, tudo muito agendado, eu vou lá com agendamento, todos os exames bonitinhos. Depois, ao final da gravidez, tem o exame da glicose, aquele pra descobrir se tem diabetes gestacional ou não. Assim, aqui tá bem, aqui na minha cidade tá tudo muito prático, rápido, não tem muita burocracia, pessoal muito bem atencioso. É só esses detalhes, tá? Você machucou? Que não é pra você pegar o lápis. Eu falei que ia fazer um vídeo com ele acordado e em algum momento eu falei que era fácil. Tá aí, ó. Tu tá com sono, menino? Ele tava com meus pais ali, ele foi almoçar na minha avó. Daí ele só quer dar rolê, sabe? Ele fica assim, ele quer pessoas, quer bagunça. Tá com sono, amor? Tá com calor? Tá com calor. Meu, exagerei de seguro, eu tô aqui pelada, ele tá com... não. Mas é isso, gente, sobre o parto, eu não faria uma cesárea por escolha. Eu faço, se tiver que fazer bem tranquilo, faço, mas como eu quero ter bastante filhos, eu também preciso evitar a primeira, né? Se eu quero ter 4 filhos, tem que evitar a cesárea pelo menos as 2 primeiras gestações. Eu se esqueci de mais algum sintoma, comecei a falar de outra coisa. Acne. Acne eu também não tenho porque eu não como porcaria. Exatamente isso, gente. Minha mãe chegou aqui e agora o guri vai se sumir. Ah, tá. O emocional, gente. Nossa, eu tô bem mais de boaça agora. Bem mais de boa. Sei, tô mais... Claro, quando tu tem um filho, tu aprende a ser paciente na marra. Então, eu acho que essa coisa tinha muito problema pra lidar com estresse. Às vezes tenho. Dá uma mexida, assim,
Às vezes a gente fica mais estressado que o normal, mas assim, nossa, poucos episódios. Tô bem tranquila. Às vezes dá uma sensação meio deprê, mas eu fico assim quando chove muito, que eu fico muito em casa, né? Eu fico em casa, eu não trabalho fora, eu fico com o Calé o dia inteiro, faço minhas coisas. Eu trabalho com assessoria de sono e também no ateliê que eu faço macramê. Mas eu fico em casa, assim, eu não tenho esse contato. Então eu sou uma pessoa muito agitada, assim. Então isso às vezes me deixa triste. Por isso que eu não gosto de dia nublado, casa fechada. Eu gosto de, assim, tempo bom, casa aberta, natureza, ir no jardim, caminhar na rua, passear. E isso me faz super bem. Então sempre que eu posso, eu tô me sentindo assim, eu tento passear, levo o Calé numa pracinha, vou passear com ele na rua, dar uma caminhada. Isso é até bom pra mim, né? E, podemos falar sobre isso também, exercício físico. Eu faço yoga, a minha médica falou que não é o suficiente. Às vezes eu faço uma yoga mais power, né, uma coisa mais puxada, assim, mas mesmo assim eu tenho que caprichar em algo um pouco mais pro cardio. Então eu não faço nada com impacto, eu não fiz grandes mudanças na minha vida, eu faço exercício normal, eu não pratico esporte, parei de jogar vôlei, porque eu tenho medo que alguém me bata. Tomar uma bolada nem tanto, tenho mais medo que alguém me bata. Eu evito esporte de contato, não ando de skate, mas pra não cair, coisa assim. Mas meus exercícios em casa... E vocês dois? Fala baixinho. Tô terminando aqui. Mas assim, os exercícios que eu faço em casa, yoga e tal, faço normal. Se tem alguma coisa ali com impacto, eu adapto. Por enquanto eu ainda consigo ficar de barriga pra baixo, daqui a pouco isso vai começar a incomodar. Tem movimentos que eu não faço, que é... na yoga não tem abdominal aqui, né? Esqueci o nome, o infra? Normal? Esqueci o nome. O abdominal normal. Porém, prancha dá pra fazer. Então, como eu já sei da primeira gestação, isso é importante pesquisar. Mas a yoga e tal eu consigo fazer normal. Fiz na primeira gestação o máximo que eu pude. Ajuda muito com a parte pélvica, pra quem quer ter parto normal. Tem movimentos maravilhosos, como a pose da deusa. Então, tu força muito o assoalho pélvico, tem elevação pélvica. Então, eu vou até o meu limite, adapto quando precisa. Mas a minha doutora falou, faz exercício ao ar livre, faz uma caminhada, faz mais alguma coisa. Daí eu incluí, por enquanto, musculação também. Então, um dia yoga, um dia musculação. Me pede se eu tô fazendo isso certinho. Não estou fazendo. Tá na minha agenda, eu tô tentando. Tá, são os planos. Mas é isso. Aí a yoga ela é bom pra não perder a mobilidade, a flexibilidade durante a gravidez, porque é muito fácil a gente se travar. Então vai me ajudar com as dores nas costas, com a questão do assoalho pélvico que eu falei. E a musculação, ela vai me queimar mais calorias, vai pegar mais os músculos das minhas pernas, que também são importantes pro parto, pra gravidez inteira, pra nossa saúde no geral, né? Então eu faço exercício de corpo inteiro nas duas, tanto na yoga quanto na musculação, mas a musculação ela queima mais gordura. A preocupação dos médicos com isso é que a gente engorde muito. E diz que na segunda gestação a tendência de ganhar peso é mais fácil. Por enquanto isso não tá acontecendo, mas daqui a pouco pode ter uma virada e eu começar a ganhar peso, que nem uma louca. E até porque se eu voltar a comer com vontade, né? Tem uma coisa que acontece, gente. Fome na madrugada. Fome de madrugada eu tive na primeira gestação, tô tendo agora já. E não é uma fome qualquer. É um vazio do nada que dá no teu estômago em várias horas do dia e de madrugada isso acontece às vezes também. Às vezes eu levanto comer, às vezes eu tomo água, eu levo alguma coisinha pro quarto que eu consigo comer lá sem ter que descer aqui embaixo, eu vou indo. Mas não é muito legal a gente ficar com essa sensação e que, sei lá, ficar muito tempo sem comer. Se tá com vontade de comer, come pronto. Mas é louco, assim, é um buraco que dá no teu estômago do nada, assim. Aquilo parece estar comendo tudo por dentro. É uma fome louca. Eu não falei dos desejos. Cara, como assim? Dá pra ir passear de carrinho, não? Não, daqui a pouco vai dormir. Daqui a pouco ele dorme, depois a gente vai. Finalzinho da tarde. Quer passear aqui em casa? Pode ser? Mas de qual daí? Não, tanto faz, pode ser no carrinho. Só não lá na rua. Ou querer ali da frente um pouquinho, mas daqui a pouco ele tem que dormir. Não, na rua. Foram passear um pouquinho. Então, desejo... Eu tive alguma coisa assim, vou me lembrar agora. Eu tive de alface, acho que foi o primeiro que eu tive. Alface, e na gravidez do Calé eu tive de sushi. E eu tava na praia, não sabia que eu estava grávida, tava viajando e comi sushi. Sabe qual sushi que eu tive na gravidez do Calé? Foi o sashimi, o salmãozinho cru puro. Eu nem gostava tanto daquele, mas eu tinha vontade de comer aquilo, muito específico. E aí logo depois, ainda na viagem, eu descobri que tava grávida. E dessa vez eu tive assim... Teve um dia que eu tive desejo de um hambúrguer,
que tem aqui perto, específico também. É aquele daquele lugar. Também comi de boa. Teve uma vez que eu tive... Porque eu fui no mercado e vi uma esfirra de frango. Eu não tava comendo trigo nem nada assim. E eu vi aquela esfirra de frango no mercado. E aí eu tive que pegar. E quando eu comi aquilo, foi assim, aquilo que eu queria. Era exatamente aquilo que eu queria. Ai, não, foi a melhor esfirra de frango que eu comi na minha vida. Mas mais agora são coisas que eu vejo, assim. Tipo, ontem eu vi lá no mercado uma pizza artesanal caseira. Eu bati o olho e falei, eu quero comer isso. E o sexo do bebê? O sexo do bebê eu ainda não sei. Tem como saber? Tem como fazer exame de sexagem com 9 semanas. Esse exame de sexagem, ele é de sangue, né? Se aparece, se eu sou mulher, tem o XX, aparece Y no negócio, quer dizer que tem presença de hormônio masculino, de cromossomo masculino, então quer dizer que eu tenho um menino. Gêmeos, não tem como saber se os dois são meninos daí, né? Mas no meu caso não é gêmeos, isso a gente já conseguiu ver. Eu fiz ultrassom, o primeiro eu fiz aquele transvaginal, né? Só pra ver sobre como é que tá o bebê, ouvir batimento, já dá pra ouvir batimento, cara, desde o comecinho, é muito louco isso. Dá pra ver ali a idade gestacional certinho, que é importante, bateu exatamente com o que eu tinha na cabeça, já que eu tinha a minha última menstruação, eu tabelo tudo isso, né, como eu não tomo nada e tal, eu tava usando tabelinha até pra não me perder. Esse ultrassom também, claro, se o bebê está implantado no lugar certo. E aí, agora eu vou fazer o morfológico, né? O primeiro, vou fazer amanhã, pelo SUS. E por que eu tô fazendo os dois? Cara, eu podia dar o meu lugar pra alguém fazer no SUS? Achava melhor. Só que o meu ultrassom, pelo particular, só consegui horário muito, muito perto do final. Então, pra garantir que eu consiga ver tudo certinho, assim, ó, esse ultrassom pro particular ficou pro finalzinho do segundo tempo, sabe? Da prorrogação, ó. Mais 2 dias e acabou o prazo, porque é entre 12 e 14 semanas. E aí eu achei melhor, então, fazer os dois em nome do meu bebê, pra que a gente consiga ver tudo certinho. E a médica aqui também do SUS, ela prefere que eu faça esse pelo SUS e eu vou fazer. E aí eu vou ter os dois. Melhor fazer a mais do que a menos, certo? Como eu falei também, fiz exame de sangue, né? Tá tudo certo. Deu baixa vitamina D, mandaram suplementar. Eu sou natureba, não sei o que, não gosto de suplemento, confesso, mas o que eu vou fazer? Tô suplementando, cara. Vamos fazer o que é melhor pra criança. Às vezes eu deixo de lado o meu lado hippie, vida louca, assim, e eu trago, deixo a ciência fazer parte e a medicina fazer parte, né? Se for pra fazer o que é certo. Então ele não, a gente, né? Ok, depois no próximo exame de sangue vamos ver como é que vai estar. Posso dar uma segurada na suplementação quando eu estiver pegando sol com mais frequência, né? A gente vê se funciona mesmo. Mas por enquanto, já que tava com um pouquinho baixo, vamos tomar. O ferro, agora no segundo trimestre, já se inicia até hoje. Hoje eu teria que começar já a tomar, suplementar ferro. Isso faz parte do cronograma todo. E cálcio. Agora eles começam a suplementar cálcio também. Acho interessante. Na gravidez do Cléo eu suplementei cálcio por causa do risco de pré-eclâmpsia. E o risco de pré-eclâmpsia se trata com cálcio e AS. Pra quem não sabe, a pré-eclâmpsia é a pressão alta na gravidez. Risco de lá no final acontecer de dar pressão alta e ter que fazer uma cesárea antes, alguma coisa, né? E ter alguma intervenção. Então eu fiz tratamento com cálcio lá por causa disso, e o Caléo é muito forte. O Caléo tinha ossos grandes, fortes. Ele era grande, ele era um bebê forte, entendeu? Forte. E aí agora eu também quero outro bebê forte. Grande. Provavelmente vai ser grande, porque o Caléo era grande. Mas tudo bem, a gente lida com isso. Agora suplementa cálcio e ferro. Eu vou tomar essa suplementação. Vou. Porque é muito difícil de bater ferro. Tem um jeito natural de conseguir isso, que é com farinha de linhaça. Maravilhoso. E quem come fígado... Cara, o fígado é o melhor alimento do mundo. E eu não consigo comer. Eu juro pra vocês que eu tentei. Eu juro. Eu cheguei a sonhar que eu tinha conseguido comer fígado. Mas é isso. Agora, nesse exame nesse ultrassom, não vai dar pra ter certeza sobre o sexo do bebê. Não sei se farei a sexagem. Não sei. Eu não tenho essa ansiedade, sabe? Porque se for menina vai ser muito legal, porque vai ser um casal. Mas se for outro menino, eu também amo ser mãe de menino. Então, eu ainda vou ter outros filhos, né? Se Deus me permitir. Então, assim, sei lá. Eu tô tranquila. Qualquer coisa. Tô curiosa
Pô, claro que eu tô curiosa, mas assim, por enquanto não é uma curiosidade tão forte. Eu não sei explicar, eu tô de boa. Acho que eu até vou esperar o morfológico do segundo trimestre pra saber. Quem quer saber mais sobre assessoria de sono, quer ter uma maternidade leve, assim, ó, uma vida feliz, tranquila, uma pele bonita, de quem dorme bem à noite, tá? Ah, é maravilhoso, gente, tá? Vou deixar o link do meu contato aqui pra vocês. O meu preço das assessorias é extremamente acessível, porque é começo, aproveitem. É sério, eu tô ainda implantando em sistemas e por enquanto eu já comecei a atender de modo mais primitivo, às vezes até pelo WhatsApp, tá? Mas é isso, eu dou um atendimento assim bem acessível, vale muito a pena. Se você estiver grávida, recomendo que você faça essa assessoria antes de estar no olho do furacão. Mas caso você esteja no olho do furacão, dá pra resolver. De 0 a 3 anos eu resolvo. Juro pra vocês que eu vou fazer relato do parto do Kaleo. Com o Kaleo aqui ao redor? Não sei. Mas eu faço. Beijo, até a próxima. Vou terminar o vídeo mostrando minha barriga. É isso aqui, ó. Deu uma inchadinha aqui, ó. Tá? Nas costas um pouquinho também. O negócio é começar já cedinho, 2, 3 vezes por dia, passar hidratante, óleo de amêndoa. Cuidar. Né? Mas tá aí, ó, começou a apontar aqui essa parte mais baixa. Posto sempre lá no Instagram, viu? Depois eu faço um review do crescimento da barriga.